Olá, minhas filhas, sejam bem-vindas ao Clube Borda Fia de fevereiro. E nesse mês nós vamos fazer aqui um manequim. E eu tô aqui com alguns pedaços de retalhos de tecido, porque nós vamos trabalhar aplicações nesse nosso risco. Vamos fazer o bordado, vamos fazer aplicações, depois vamos bordar por cima novamente, porque eu quero algo mais tridimensional, tá bom? E eu separei aqui uma moldura no formato oval para eu poder colocar esse meu bordado depois. Ele já tá com um bordado aqui antigo, né, de das primeiras lives que eu fiz, e eu nem finalizei todo esse bordado, então enjoei desse bordado, vou tirar ele daqui. Coloquei ele na moldura assim, sem terminar mesmo, porque eu queria lembrar dessa fase do começo, né, mas enjoei, vou tirar e eu vou colocar esse nosso novo bordado nessa moldura. Então, como eu quero uma coisa mais tridimensional, eu vou trabalhar com aplicações. Eu tô aqui com um pedacinho, ó, de uma sedinha bem leve. E é um tecido que desfia. Então, eu vou fazer o corpinho do meu manequim, o vestido do manequim, nessa sedinha. Mas eu preciso fazer um acabamento aqui nessa beiradinha para não ficar desfiando, né? Então, eu fiz o teste aqui, ó, na beiradinha, com a termolina leitosa, e acontece que ela acaba tirando o brilho do tecido, faz com que o tecido não desfie mais, como vocês podem ver aqui, porém, tira o brilho do tecido. E aí, para isso, eu vou encontrar uma nova solução. Vou usar sim a termolina, mas vou trabalhar de uma nova forma. Mas antes da gente começar aqui a fazer todo esse passo a passo, se você ainda não é inscrita aqui no nosso canal no YouTube, toca aqui abaixo e se inscreve. E se você ainda não é assinante do Clube Borda Fia, vem fazer parte. Aqui na descrição do vídeo também tem o link para você se inscrever no Clube Borda Fia. Todo mês nós temos um risco novo, que é o risco principal, com as videoaulas explicando passo a passo. Também, no arquivo, você vai receber o risco, o guia de cores, né, a sugestão de cores e sugestão de pontos, e um risco extra na mesma temática. Então, já vai lá, faz a sua assinatura, entra para o clube para você continuar aí praticando, ter sempre novidade, coisas novas para bordar aqui comigo. Eu vou recortar primeiro esse meu manequim aqui, esse meu vestidinho, coloquei por cima do risco, eu dei uma reforçada no contorno com uma caneta preta, eu reforcei o contorno do vestido e agora eu passei aqui com a caneta que apaga com calor, a nossa caneta termosolúvel, eu passei o meu risco e em seguida eu vou recortar, tirar todo esse excesso do risco com o ferro de passar ou com o secador, né? A gente precisa de uma temperatura quente para poder tirar esse excesso de risco, para depois sim eu vir passar a termolina com muito cuidado no contorno para poder fixar ali e não desfiar nenhum fiozinho. Outro tecido que eu separei aqui, talvez não esteja dando pra ver tão bem, mas é um tule, tá? Ele é um tule rosa, ele é um rosa bem clarinho, eu vou dobrar ele mais vezes pra que você consiga ver a cor desse rosa. Ele é um rosa bem clarinho mesmo. E eu peguei um pedaço de 25 por 25, tá? É um quadrado de 25 por 25. E eu vou, então, dobrar ele no meio, dessa forma, ó. Dobrei no meio, deixa eu diminuir aqui o zoom pra você ver. Dobrei no meio e eu vou dobrar novamente no meio, porque isso daqui vai ser essa saia volumosa aqui do meu vestidinho. Então, depois que a gente fizer aqui o recorte, passar a termolina, aplicar, aí eu vou vir aplicando a minha saia, tá? Então, vai ficar bem franzidinha aqui por cima, 4 camadas desse tule, que é um rosinha bem suave. Se você não quiser fazer com tule, tiver uma organza também, pode ser. Basta que seja um tecido que tenha transparência, tá? Pra gente poder ver ali a nossa base de baixo, mas também ter ali aquele volume e a transparência da parte de cima. Bom, vou recortar. Vou tirar o excesso do risco com o secador de cabelo e eu venho te mostrar como é que eu vou fazer a parte da termolina aqui para fixar os fiozinhos no lugar e não desfiar. Aqui eu já comecei a transferir o risco para o meu tecido, mas antes de fazer isso, eu usei a minha moldura para enquadrar ali certinho, ver o espaço certinho antes de transferir o risco para o tecido, para não acontecer de faltar tecido para baixo ou para cima, né? Para não ficar torto. Então, já fiz ali bonitinho. E agora,
Então, eu comecei a transferir, não transferi todas as rosas porque elas vão passar aqui por cima do tecido, né, da aplicação. Eu vou agora passar a minha termolina em torno do meu vestido aqui e depois eu vou aplicar ele ali no tecido e terminar de passar o risco. Eu coloquei esse plástico aqui para não sujar minha mesa, porque eu vou depois deixar esse vestidinho aqui por cima. Agora, eu vou pegar um pincel, eu tô com esse pincel aqui de topo reto, bem certinho. Percebe que ele não é um pincel grosso, ele é um pincel fino. Eu dei uma umedecida nele pra eu deixar ele ainda mais fino, porque como a gente vai fazer só o acabamento aqui e o tecido mancha com a termolina, eu não posso manchar, eu preciso passar na beiradinha bem certinho. Já abri aqui a minha termolina, vou molhar essa beiradinha do pincel, ó, bem pouquinho mesmo. E eu ainda vou, ó, retirar esse excesso. E agora, eu vou cuidadosamente passar nessa beiradinha aqui, só um contorninho. Para esse meu tecido não desfiar. Tem que ser com muita cautela para não acontecer de entrar demais no tecido e ele acabar manchando. Com cautela eu vou virar e vou continuar aqui esse contorno. Pronto, finalizei essa etapa. Agora, eu preciso deixar essa termolina secar. Percebe que ficou, ó, bem sutil, um contorninho mais escuro, mas muito sutil mesmo, que é ali da cola. Isso daí a gente vai cobrir depois com bordado, tá? Então, eu vou deixar ele aqui. Você pode deixar ele secar naturalmente, ou você pode pôr ele no sol pra ele secar. Eu vou deixar o meu secar naturalmente, porque ele seca bem rapidinho. Enquanto isso, eu vou preparando agora os outros materiais, as linhas, separando o que eu vou utilizar. Meu vestidinho já tá seco e pra fazer o vestidinho eu escolhi essas duas linhas, essa da DMC que tem um brilhozinho bem bonito, um efeito bem bonito nessa linha, eu gosto dela. Ela é uma linha metalizada, mas ela é um rosinha furta-cor, que eu vou trabalhar alguns pontinhos aqui no vestido e pro contorno, a 778, eu escolhi por proximidade, tá? Eu coloquei ali por cima do meu tecido e vi que era a linha que tava mais próxima da cor do tecido que eu escolhi. A linha preta, fio de poliéster, fio de costura normal, que a gente vai utilizar para fazer o contorno do manequim, o pé. E para as flores, eu escolhi também as cores que mais se aproximavam ali da minha sugestão de cores, tá? Então, é o 150, o 814 e o 223. Também, claro, eu vi que essas cores combinavam com o tecido que eu escolhi, por isso eu peguei elas. Coloquei tons mais acima para que a gente possa ter o realce ali. Então, agora, eu preciso colar essa minha base aqui no meu manequim, para depois passar o risco aqui dos contornos. Eu posso já passar esse risco, então, aqui de onde eu vejo que tem ali as costuras marcadas, né? Eu posso colocar ele aqui por cima, ó, e já fazer, por exemplo, essa primeira etapa aqui. Porque aqui a gente tem esse risco. A gente tem também esse pedaço dessa flor aqui, então já vou fazer essa marcação do miolo. Eu tenho aqui também, ó, um rococó aqui, que ele vai por cima, então já vou fazer esse rococó aqui. Eu tenho mais uma outra florzinha.
Depois eu tenho aqui, ó, o traço do meu bojo, que termina aqui com uma outra florzinha. E aí, essa parte aqui eu não vou ter, né? Porque eu tenho aqui uma flor. Então, eu já vou dar início nessa flor aqui, para depois ela encontrar lá no tecido com a outra parte da flor. Aqui a gente vai ter o miolo. Aqui eu preciso fazer esse traço porque ele existe ali, não tem flor tampando, então já faço. E vou fazer aqui também esse pedacinho do bojo aqui e aqui. Depois eu já tenho uma folha aqui que tampa o meu bojo. Tem uma outra folha aqui também. E aqui eu vou ter essa outra florzinha. Pronto, passei aqui a base do meu risco. Agora sim eu posso vir aqui, colar aqui no meu manequim e completar o risco que ficou faltando. Então, aqui em cima, ó, eu tenho que completar essa outra flor, eu tenho que completar essa flor aqui na lateral. Então, antes de fazer isso daqui, deixa eu colar esse meu vestido aqui na base. Para isso, eu vou usar a cola em bastão, porque é só para eu fixar ele ali, adesivar, vamos assim dizer, ele aqui no meu tecido, porque depois ele vai ser todo bordado. Bom, depois de algumas horas secando, ó, a gente consegue perceber que não desfia mais. E se tiver ficado alguma pontinha ali, algum fiozinho para fora, você pode vir com uma tesourinha e aparar essas pontinhas. Mas agora, nós vamos colar isso daqui. E eu não vou usar qualquer tipo de cola, porque eu vou colar só para adesivar, vamos assim dizer. Porque eu quero fixar ele aqui para depois eu vir bordando, né? Aplicando ele com bordado. Eu vou usar aqui cola em bastão. Eu tenho essa da Giotto, mas também já usei da marca Pretty. E as duas funcionam bem. Essa daqui, da Giotto, inclusive, é uma que na embalagem fala que é lavável, que ela é solúvel. E a da Pretty também eu já usei e quando lava a peça, retira tudo. Mas aqui a gente não vai colocar cola pra, assim, como eu disse, colar realmente. A gente vai só adesivar. Então, eu vou, ó, com o meu bastão, passar aqui no contorno, não vou deixar passar pra fora. Só um pouquinho no contorno, um pouquinho aqui no meio. Bem pouco mesmo, não vou passar cola demais. Se ficar algum excesso, é melhor retirar para não manchar o tecido que vai ser aplicado, né? E agora sim, eu vou aplicar o meu vestido aqui por cima. Nessa hora, é importante você colocar ali em ciminha do risco, ajeitar bem, porque do jeito que a gente aplicar ele aqui agora, ele vai ficar. Meio tortinho aqui, vou dar uma puxadinha aqui pra ele ajeitar. Eu puxei aqui, faltou em cima, então foi na hora de riscar que eu risquei um pouquinho torto. Então, agora é consertar isso no bordado, né? Ficou ali um pouquinho torto aqui em cima no peito, mas eu com o bordado eu vou conseguir corrigir. Pronto. Aplicado, como eu disse, eu não deixei passar pra fora do vestido. Agora, a gente vai colocar isso no bastidor. Se você tem suporte, você vai colocar aí no suporte. Pra gente começar a bordar. E eu vou pegar o fio que tá mais próximo ali da cor do meu tecido. Vou colocar 2 fios na agulha de número 9, pra eu poder fazer esse contorno. Ah, eu esqueci, a gente tem que continuar o contorninho aqui, né? O risco. Então, vamos terminar de completar esse risco que ficou faltando aqui. Pedacinho das flores que passam pro lado de fora, que ficou faltando. Pedacinho do miolo. Vou dar só uma conferida, que aqui a gente ainda tem uma florzinha. O básico do meu risco já foi passado. Opa, tá faltando uma folha aqui também. O risco agora já foi passado. A gente vai fixar o vestido. E depois vamos fixar a saia de tule. Pra
Só aí a gente fazer o contorno e fazer as flores. Agora, então, eu vou fazer todo o contorno do vestido pra fixar esse tecido aqui, porque como eu falei, a cola era só pra adesivar, tanto é que, ó, se a gente puxa um pouquinho, ela já começa a sair. Então, eu vou fazer um ponto haste bem pequeno, com 2 fios, entrando ali na beiradinha do tecido onde eu passei a termolina, né? Então, um pouquinho mais pra dentro, pra poder fixar o meu vestido, o meu tecido ali na minha base. Com isso, eu vou dar também um acabamento pra esse contorno. Como essa peça não vai ser lavada, é um quadro que vai ficar exposto, eu não vou ter tanta preocupação em que esse contorno seja algo extremamente resistente, né? Se eu fosse lavar essa peça, aí com certeza esse daqui não seria o procedimento mais ideal. Tem técnicas melhores para deixar fixo a aplicação e para que a peça possa ser lavada. Esse aqui não é o caso, então por isso eu tô fazendo esse acabamento só para manter ali escondido esse contorno do vestido. Esconder essa parte leitosa que ficou da termolina, né? E fixar também o tecido na base. Então, aqui, ó, a gente já começa a ver o contorno se formando e a gente consegue ver que ficou bem coberto ali, a lateralzinha não tá mostrando, o tecido não está desfiando, não tá mostrando o recorte, que é a intenção aqui. Por isso tem que ser bem preciso, a agulha tem que sair bem no limite ali, entre a termolina ali, né, e o tecido, a gente entra, quando termina ali o acabamento da termolina, a gente entra com a agulha. Tô usando a agulha de número 9, mas pode também ser a agulha de número 12. Quanto mais fina e precisa a agulha, melhor vai ser de fazer esse processo. Aqui eu vou terminar o meu ponto e recomeçar para formar, então, essa quininha. Eu vou sair com a minha agulha aqui para o lado de fora do ponto e vou recomeçar aqui formando a quina. Bom, eu vou continuar aqui todo o contorno e já venho te mostrar a próxima parte. Terminei toda a etapa do contorno, agora eu vou fazer, então, essa marcação aqui, essa do bojo, aqui embaixo a gente tem uma marcação, tem a da cintura e essa daqui. E eu vou fazer tudo isso com o ponto atrás, ainda com 2 fios, agulha de número 9, eu vou fazer ponto atrás aqui pra fazer essa marcação. Eu acho que no risco eu coloquei para fazer com ponto haste, porque não estou me lembrando agora. Porém, eu escolhi fazer ponto atrás porque eu acho que vai ficar mais delicado do que com o ponto haste. Então, se eu tiver colocado lá a sugestão para fazer ponto haste, desconsidere e use ponto atrás, porque vai ficar melhor o acabamento.
Arremato agora e vou colocar na minha agulha a linha metalizada, porque agora eu quero fazer um acabamento aqui nessa parte do vestido. Coloquei 2 fios na agulha da minha linha da DMC, que é essa E818. Ele é um metalizado furta-cor bem bonito. E eu vou fazer ponto areia aqui nesse pedacinho. Essa parte não está lá na apostila, né, no PDF. Eu não sugeri esse ponto aqui, porque na hora que eu fui escolher aqui as linhas, é que eu pensei e falei assim, acho que ficaria legal essa linha nesse bordado, e aí tive a ideia de usar ela aqui. E o bordar é isso, é a gente ir tendo essa percepção daquilo que pode ficar legal, daquilo que a gente pode mesclar para trazer um resultado mais bonito para o nosso trabalho, né? Então, eu tive essa ideia aqui na hora que eu estava escolhendo as linhas, por isso não tá lá no PDF para fazer esse ponto. Trabalhar com a linha metalizada a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque é uma linha que ela geralmente dá uma enroscada. Mais devagar a gente consegue ir fazendo os pontos. Tô fazendo pontos bem pequenos, porque eu quero um efeito delicado aqui. Essa etapa, então, está pronta. Agora, nós vamos começar a fazer a parte da saia, né? Nós precisamos aplicar aqui a nossa saia de tule. Com o meu tule aqui em mãos, eu já dobrei ele na metade e vou dobrar ele novamente. Então, ele vai ficar com 4 camadas. Assim, ele vai ter 4 camadas de tule. Eu não vou me preocupar agora, nesse exato momento, com essa parte aqui da lateral, da beirada não, que vai ser a barra da saia. Eu vou primeiro me preocupar em fazer um alinhavo aqui nessa parte onde vai ser a cintura da saia. Então, eu posso marcar aqui com o alfinete, ó, para ele não ficar se movendo. Então, eu posso prender com alfinetinhos, para eu poder fazer primeiro o alinhavo, e aí antes de puxar o alinhavo, eu vou, então, cortar ali e acertar a barra. Então, eu vou começar aqui nessa ponta, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom pra você ver, porque essa parte é importante. Coloquei 2 fios na agulha de número 9, eu vou fazer o meu primeiro ponto aqui, ó, e eu vou passar com a minha agulha entre os 2 fios. Assim, eu vou prender esse meu nó e ele não vai escapulir. E agora, sim, eu vou fazer o meu alinhavo. Não é um alinhavo muito grande, tá? É mais ou menos ali uns 4 milímetros, o tamanho do meu ponto. Eu vou entrando e saindo dessa forma, pegando todas as camadas do tule. Porque isso é o que vai criar o cinto ali a cintura do vestido. Então, eu tô puxando aqui só pra me ver como é que já tá ficando. Mas, claro, eu vou puxar isso depois, né? Eu preciso acertar a barra. Ó, puxando, eu já consigo ali visualizar como é que tá ficando essa minha saia. Vou tirar os alfinetes, que eles estavam ali só pra segurar as camadas, né? E vou puxar pra me ver como é que tá ficando.
vou colocar ali por cima do meu vestido pra me ver como que vai ficar essa saia. Vai ficar mais ou menos assim a minha saia. Então, vai ficar bem volumosa. E agora, sim, eu vou voltar, abrir aqui, ó, todo o meu alinhavo. Vou deixar bem retinho. Então, tá tudo bem reto. E agora, eu vou aparar a minha barra. Para isso, eu vou acertar todo o tule para que ele fique no mesmo tamanho. Barra ajustada, eu tenho aqui, ó, uma camada de saia de mais ou menos uns 5 centímetros. Eu vou puxar agora para franzir. E qual que é o tamanho que eu tenho que franzir aqui, né? Qual que é o tamanho preciso que eu tenho que deixar aqui nessa cintura? Bom, nessa parte, a gente vai novamente precisar de alfinete para prender aqui a nossa saia. Então, eu vou prender aqui esse primeiro pontinho. Depois eu vou franzindo, ó, até eu fechar todo o círculo ali da minha cintura. Então, vou colocar mais um alfinetinho aqui. Mais um outro alfinete aqui. Nessa hora, é melhor usar os alfinetes de cabecinha, porque eles ajudam a segurar. E vou pôr mais um alfinetinho aqui. Agora sim, terminei. Eu vou fechar esse ponto para que essa saia não saia do lugar, para que fique ali tudo certinho. Então, eu vou, ó, dar um pontinho aqui, fechando esse alinhavo. Essa parte da lateral da minha saia, eu vou dobrar para dentro, porque ela vai precisar ficar presa ali para fazer o acabamento. Então, o primeiro ponto, o primeiro ângulo que eu vou prender é esse daqui. Vou fazer um outro pontinho aqui para prender. Pronto, agora eu já tenho uma primeira parte presa, eu posso tirar esse primeiro alfinete. E aqui agora, obviamente, eu vou ter que dar mais pontos para continuar prendendo. Eu vou fazer essa primeira camada aqui, só para colocar ali o tule no lugar. Então, a gente já começa a ver, ó, a saia ali se formando. A gente já começa a perceber que tem uma saia ali se formando. E aqui também eu vou virar, ó, pra dentro essa pontinha, pra eu poder fazer um acabamento. E agora, eu vou completar aqui com pontos pra prender essa saia, porque a gente ainda tem as flores pra passar aqui, então a gente vai prendendo aqui, fazendo mais alguns pontinhos pra prender essa saia. E aqui, ó,
eu vou ter folha para cobrir aqui, então que vai prender ainda mais essa saia. A parte inicial ali da saia, né, principal, já está feita. Deixa eu tirar um pouco o zoom para você ver. Então, já consegui prender ali a minha saia. E eu vou ainda aparar mais um pouquinho nessa barra, porque eu achei que ela ficou um pouco longa. Então, eu vou tirar ali ainda mais alguns milímetros para aparecer mais o pé do meu manequim. E para que ela não fique muito mais longa do que a base do vestido. Pronto. Agora sim a gente tem, ó, todo o vestido já montadinho ali. Vamos começar a fazer as nossas flores. Vou começar então pelo arabesco e pelas folhas, que a cor que eu escolhi foi a 814. Tô com 2 fios, agulha de número 9. Eu vou fazer então ponto atrás aqui nesses arabescos, lembrando que onde nós trabalhamos com curvas muito pequenininhas, muito apertadas, nós precisamos diminuir o tamanho do ponto. Então, eu vou diminuir o tamanho do meu ponto aqui, para eu poder fazer essas curvinhas. Mas eu vou manter esse mesmo tamanho de ponto até o final do meu arabesco, para não ficar também muito diferente o ponto, né? Para ter uma uniformidade ali no tamanho dos pontos. Porque se eu faço muito pequenininho aqui e depois aumento o tamanho desses pontos, vai tirar a beleza ali do meu bordado, a delicadeza do bordado. Então, eu vou manter o mesmo tamanho de ponto até o final. Já vou começar a fazer a folha, que é de ponto cheio. Então, já vou pra minha folha aqui. E já vou começar a preencher. Fiz a primeira etapa, agora eu vou fazer todas as outras folhas, para que então a gente possa começar a fazer as flores. Eu vou fazer junto com vocês aqui, ó, essa folha e esse caracolzinho, porque eles vão aqui por cima da saia. Esses que estão aqui embaixo, que vão por cima da saia. Esses daqui eu vou fazer junto com você. Eu prendi aqui, ó, a minha saia com alfinetes, porque percebi que ela tava muito aberta. E aí, depois eu vou vir aqui, ó, onde eu tenho aqui a minha costura do vestido, eu vou dar alguns pontinhos aqui prendendo, pra que a saia fique exatamente desse jeito, né? Ela não fique muito aberta. Mas agora, eu vou fazer aqui esse rococó aqui, esse arabesco, e em seguida vou fazer a folha, essa que vai aqui do lado, que vai por cima do vestido pra você ver. Bom, agora eu vou fazer, então, a folha e eu vou passar os pontos aqui por cima da saia mesmo. Pra mim já prender nessa saia aqui no meu vestido.
Pronto, agora eu vou pra próxima folha. E aí, terminando as folhas, eu já posso começar a fazer as flores. Aqui no meu risco, eu tenho essas bolinhas aqui que eu marquei pra fazer de nó francês. Mas, como a gente tá misturando materiais e técnicas aqui, eu decidi misturar pedraria. Então, eu separei aqui, ó, essas lantejoulas pequenininhas. São na cor vermelha furta-cor ou rosa furta-cor. E ela é aquela lantejoulinha, ó, que forma um pratinho, tá? Então, não é o paetê, porque o paetê é o retinho. Esse daqui é uma lantejola mesmo, forma aquele pratinho, furta-cor. Então, eu vou pegar com o pratinho virado pra cima. Vou pegar uma miçanguinha e aqui eu peguei uma miçanguinha que é um dourado, meio rosa também, um rosa, um rosé, né? E ela é furta-cor também. Então, vou pegar uma miçanguinha. Aqui, ó, acho que dá pra ver melhor a cor da miçanga, tá vendo? Vou pegar essa miçanguinha e agora eu vou voltar dentro do buraco da minha lantejola. Assim, essa miçanga vai segurar a lantejola ali no lugar. Pra que não fique a minha linha aparecendo aqui, ó, eu vou girar essa minha miçanga com a ajuda de uma agulha pra linha não ficar aparecendo. Dessa forma, eu tenho o brilho da miçanga, eu tenho o brilho da lantejola ali, tudo muito delicadinho. E vai dar mais beleza ainda pro nosso bordado. Eu vou colocar mais uma aqui do lado. Porque eu não vou trabalhar só onde tá ali o meu risco, não, tá? Porque se eu fosse fazer só ali onde tá o risco, ia ficar uma lantejola ali pra cada bolinha daquela, né? Então, não vou fazer isso. Eu vou trabalhar com mais pra poder preencher melhor e dar mais visibilidade aqui. Vou pôr mais uma. Quando eu tô trabalhando com um bordado assim que foge do padrão, né? Eu gosto de fazer essa mistura de materiais, de explorar. E assim a gente vai criando algo completamente autêntico, né? Colocando ali o nosso gosto no nosso bordado. Então, é bem legal fazer essa mistura de materiais. Não só de materiais, mas essa mistura de técnicas e tudo. Vai deixando com que o seu bordado fique mais autêntico, mais a sua cara. Vou colocar aqui do lado de cá também. Aqui eu vou arrematar, porque os próximos é aqui e lá em cima. Então, pra que não fique aquele fio comprido, passado lá no avesso, eu vou arrematar e vou fazer esses outros dois aqui. Então, tem um montinho aqui, tem um outro montinho aqui. E vou já passar pra próxima flor, que nós vamos fazer essa florzinha aqui. Terminei de colocar todas as lantejoulas e eu sou suspeita pra falar porque eu amo brilho, mas pra mim ficou maravilhoso. Simplesmente deu o tchan que esse bordado precisava. Agora, eu vou fazer, então, as flores, que é de ponto teia. Você pode ver aqui, ó, que tá bem sutil, mas eu marquei as perninhas aqui dessa florzinha. Ela tá aqui por baixo de tudo, então eu olhei ali no risco pra poder marcar. Já vou começar a fazer aqui essas perninhas, que é a base do ponto teia. E eu gosto de fazer primeiro formando como se fosse um homenzinho ali, né? Um esqueletinho. Então, essas primeiras 3 pontas, pra depois fazer as pontas que seriam os braços aqui. Então, faço a parte do corpinho, as perninhas, e agora os braços da estrela aqui, pra gente começar a fazer o ponto teia, pra fazer essa rosa. Eu não tô apertando esses pontos, porque depois eu preciso passar com a minha agulha por baixo, então pra não dificultar, eu tô deixando bem soltinho. Saio com a minha agulha aqui entre duas perninhas, né? E vou começar passando por baixo, pulo uma, passo por baixo da outra. E aqui é aquele processo
do teia de aranha que você já sabe. A gente vai sempre pular uma perninha e passar por baixo da outra. Como tem o tule aqui, dá um pouquinho mais de dificuldade, deixa um pouquinho mais difícil, mas é só ir com delicadeza, com paciência, a gente consegue fazer. Eu tô usando o olho da agulha para passar por baixo porque eu acho mais fácil. Aqui eu belisquei, ó, um pedacinho do tule, então agora eu vou precisar tampar isso. Mas à medida que eu for construindo ali as camadas, vai tampar. Eu vou, inclusive, prender melhor esse tule aqui, que ele tá me atrapalhando. Então, deixa eu prender ele melhor aqui, pra não me atrapalhar. Pronto, vou descer aqui com a minha agulha, que já preencheu tudo. E tá pronta a primeira rosa de ponto teia. Agora é só repetir nas outras duas rosinhas que nós temos aqui e a gente pode ir para a nossa terceira rosa. Por último, agora a gente tem as flores de rococó, então eu vou fazer essa daqui junto com você, já fiz as outras duas. Eu tô com 2 fios na agulha de número 9 do nosso vinho aqui, que nós usamos para fazer as folhas. E eu vou fazer nó francês, 3 voltas na agulha, vou fazer nó francês nesse miolo, para depois eu fazer os pontos ali das pétalas, que é feito com o rococó. Então, 3 voltinhas. Vou fazendo o contorno para deixar o miolo bem redondo. Arremato e vou colocar a agulha de número 7, 4 fios. A cor agora é a 223, pra gente fazer o ponto rococó em torno ali do nosso miolo. Eu vou fazer as pétalas sempre uma saindo de trás da outra, pra ir se encaixando dessa forma aqui. Então, eu vou começar com uma pétala menor pra fazer esse contorno. O ponto rococó você pode colocar a agulha assim, dar as voltas na agulha, ou você pode também puxar e deixar a agulha ali em pé e dar as voltas na agulha. Eu prefiro fazer dessa parte, dessa forma, porém, pra ser bem sincera, eu gosto mesmo de fazer o rococó fora do bastidor, fora do suporte, porque eu tenho mais facilidade, porque eu aprendi dessa forma, né? Usando só ali as minhas mãos mesmo, agulha, linha, tecido, sem bastidor, sem suporte. Mas aí é tudo uma questão de adaptação. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, por isso que eu tô falando, você precisa encontrar a forma que você acha mais fácil de fazer o rococó. Essa não é pra mim a melhor forma de fazer, como eu acabei de falar, mas para gravação aqui, eu sei que é o melhor, porque eu não vou tirar do foco, você vai conseguir ver exatamente como é feito o processo. Então, dessa forma aqui que eu fiz, a agulha ficou ali, tanto na entrada quanto na saída do tecido. Dessa outra forma, eu vou te mostrar, fazendo com que a agulha saia ali do outro lado. Talvez você se encontre melhor nesse outro jeito, ó. Eu enfio a agulha, mas eu não puxo ela totalmente, eu deixo ela assim. E aqui eu vou dar as voltas na agulha com a minha linha, então seguro a agulha e vou dando as voltas. Nessas primeiras pétalas eu tô dando mais ou menos umas 10 voltas na agulha. E aí agora sim eu vou segurar a linha com uma mão, com a agulha eu vou puxar com a outra mão. Ou você também pode segurar os pontos aqui com uma mão, deixar o fio bem esticadinho e puxar. Essa também é uma outra opção.
Assim, você tem ali os pontos todos no lugar. E aí, faça essas duas formas, teste aí e veja qual você prefere. Como eu disse, eu prefiro tirar tudo do bastidor. Vou mostrar pra você aqui como é que eu faço tirando do bastidor. Deixa eu tentar gravar e vamos ver se vai ficar no foco. Porque eu prefiro, assim eu vou girando o tecido ao meu favor e eu acho que é bem mais fácil. Vamos lá. Eu seguro dessa forma, então, esses meus 3 dedos, o médio, anelar e mínimo, fica na parte do avesso do meu tecido. E do direito fica o meu indicador e o meu polegar, fazendo como se fosse aqui, ó, o meu bastidor, tá? Então, eu seguro aqui dessa forma, né, tensionando aqui com esse dedo e esse, eu vou dar aquela esticada ali, e com esses outros dois. Então, percebe que esses dois vão ser a primeira parte ali, e esses outros 3, né, aqui, a segunda parte, e o meu meio aqui fica sem nenhum dedo apoiando ali. Eu vou, então, colocar aqui a minha agulha. Não vou puxar ela completamente, vou deixar assim. Agora, o meu dedo médio, ó, ele vai segurar aqui onde vai ficar os pontos. E aqui, no meu dedão, eu vou segurar o meio também. Então, eu tô segurando pelo dedo anelar, na verdade, não é o médio, é o anelar. E o dedão, eu tô segurando aqui a minha agulha. Eu vou dar as voltas na agulha. Dei 10 voltas na agulha. E agora, perceba que eu não vou soltar aqui o meu anelar. Eu vou deixar ele aqui segurando o bordado. Eu vou segurar o dedão e o indicador vai segurar a agulha. E com a outra mão eu vou tá segurando a agulha com os pontos lá no lugar, ó. E com a outra mão eu vou puxar. Vou puxando e com o anelar e o dedão eu vou segurando ali o bordado e os pontos no lugar. E vou puxando até eu conseguir formar o meu rococó. Essa é a forma que eu aprendi quando era criança. Então, para mim, essa é a forma mais fácil de fazer. Porque agora eu não vou tentar fazer o ponto assim. Eu vou girar o ponto ao meu favor. Eu vou girar o bordado ao meu favor para eu fazer o meu próximo ponto. Então, por isso, eu acho essa forma aqui bem mais simples. E eu tô sempre apoiando o anelar ali no meu bordado, ó, o meu anelar, para eu poder fazer esse ponto. Então, dessa forma aqui, eu tenho mais facilidade e mais agilidade para fazer o meu ponto rococó. Por isso que eu falo que o rococó, existe 3 formas de fazer. Você precisa testar todas elas aí e ver a qual você se adapta melhor. Eu me adapto melhor a essa forma. E dessa forma, como eu disse, eu ganho agilidade no meu trabalho e também mais aprimoramento, porque fica bem mais aprimorado o meu ponto, bem mais bem feito, né? Mas eu não digo que perfeito, porque a gente está em constante aprimoramento, mas ele fica muito mais bonito, mais uniforme do que da outra forma. Mas vou voltar aqui para o meu suporte, para você continuar vendo eu fazer sem ficar tirando ali do foco. Vou continuar então, como eu disse, saindo sempre de trás, uma pétala de trás da outra, e eu vou continuar fazendo aqui os meus pontos. Dessa vez eu tô com a minha agulha aqui no suporte, o meu bordado no suporte, no bastidor e no suporte, então eu consigo trabalhar as duas mãos dessa forma. E eu vou fazer esse ponto até preencher toda a minha parte da rosa. E aqui, para eu completar a minha flor, ficou faltando aqui, ó, uma pétala para cobrir esse pedacinho aqui. Então, a minha linha tá bem curta, eu vou arrematar, vou colocar outra linha, vou fazer esse último ponto. E aí, a gente já vai agora para a próxima parte, porque nós terminamos todo o nosso galho de flores aqui. Nós vamos para a última parte, que é fazer a base do nosso manequim. Então, é ponto atrás, a gente vai usar linha de costura, um fio na agulha de número 12. E a linha que eu tô utilizando aqui é a da Gutermann, que é essa linha que eu utilizo já tem bastante tempo. Eu prefiro ela do que a linha preta mesmo. Ela é mais fininha, mais delicada. Então, para fazer
partes assim muito delicadinhas, né, contorninhos muito fininhos, eu prefiro essa linha. E também porque, além dela ser mais fina, ela é mais resistente. A gente consegue trabalhar sem ela ficar arrebentando. Então agora pega aí a sua agulha de número 12, passa um fio na agulha pra gente começar a fazer o ponto atrás nesse nosso manequim, que vai ser trabalhado aqui e também aqui na parte de cima, onde a gente tem ali o busto do manequim. Peguei 2 alfinetes e pincei aqui na minha saia pra cima, só pra segurar ali o tule, pra não me atrapalhar, pra gente poder fazer agora essa parte do pé do manequim. Então aqui, o que eu fiz foi fazer ponto atrás nessa parte reta. Eu te aconselho começar, então, por essa parte, né? Começa aqui de baixo, faz essa parte, depois desce, e aí você vai fazer depois os arabescos que a gente tem aqui. Porque como eles têm curvinhas bem pequenas, bem apertadas, é necessário que a gente já esteja com o ponto bem treinado antes de partir para essas curvas. Então, eu vou começar aqui com o ponto atrás, normal. Eu não tô fazendo um ponto muito pequenininho, porque eu tô trabalhando partes retas, então tá um ponto de aproximadamente uns 2 a 3 milímetros. Mas quando a gente chegar lá nos arabescos, aí sim a gente vai precisar trabalhar pontos bem pequenos. Nessa parte aqui, como eu tô trabalhando só com um fio, é importante também que você volte a agulha exatamente no buraquinho do ponto anterior, porque senão vai mostrar ali que ficou torto, que não ficou bem preciso ali o seu risco. Enquanto mais definido é o nosso ponto na hora de voltar, também mais definido vai ser o nosso bordado. É normal também que a gente trabalhando com um único fio, de vez em quando a linha saia da agulha. Então tem que ter paciência, se você não está acostumado a trabalhar só com um fio, tem que ir cuidando para que o fio não saia da agulha. Cheguei aqui embaixo, agora eu vou fazer essa meia parte aqui, eu já fiz do outro lado, né? Então, eu vou fazer essa parte aqui, pra depois eu começar a fazer os arabescos. Faço um ponto reto aqui pra fechar essa nossa parte reta. E agora eu vou fazer essa parte arredondada aqui. Como eu não quero que fique com quinas, aqui eu vou diminuir um pouquinho o tamanho do meu ponto. Vou já fazer esse ponto da ponta e depois eu volto aqui no meio, assim eu não vou terminar com a minha agulha muito longe para eu poder começar ali. Volto aqui pro início para eu fazer o arabesco. Onde eu tenho pontos, curvas bem acentuadas, eu vou diminuir o tamanho do meu ponto. Então, percebe que aqui eu já diminui o tamanho do ponto. E aqui, como eu tô trabalhando agora com curvas bem fechadas, eu vou precisar diminuir o tamanho dos meus pontos. E aqui pra pontinha, um micro ponto pra terminar e deixar bem redondo esse finalzinho do meu arabesco. Agora eu vou passar aqui para o lado de cá e vou dar continuidade pro pé do manequim. Em seguida, eu vou fazer os outros arabescos.
Vou começar agora o outro arabesco. E aqui, para fazer essa base reta, eu até posso trabalhar pontos longos, né? Não tão longos. Quando eu digo longo, é um pouquinho maior. Tô trabalhando com pontos aqui. O primeiro foi de 3 milímetros, agora 2. E vou continuar com pontos de 2 milímetros de distância até a gente finalizar o arabesco. Lembrando que lá na pontinha, para fazer aquela curvinha, a gente precisa diminuir ainda mais o tamanho do ponto. Fiz o último ponto e agora repetir o mesmo processo no último arabesco e a gente finaliza, então, essa parte do pé do manequim. Terminei todo o pé, tudo em ponto atrás, com um fio, como você viu aí. Agora a gente precisa fazer a parte lá de cima do nosso manequim e a gente termina então o nosso bordado. Finalizei então o bordado do mês de fevereiro, nosso manequim inspirado aí nos manequins na alta costura, nos desfiles de moda. O meu aqui, eu optei por colocar ele numa moldura oval, como eu tinha falado no começo, então eu peguei um papelão, encapei ele direitinho, né, com papel branco para não ficar aparecendo ali. E eu alinhavei todo o meu bordado, depois eu ainda puxei, né, na horizontal, fiz o alinhavo de fuxico, depois eu puxei na horizontal, dando alguns pontos ali, para deixar bem esticadinho. E agora tá pronto para ir para minha moldura, tá? Eu passei esse bordado antes de fazer tudo isso, para que o tule ficasse ajustado. Então eu coloquei um pano protegendo e depois vim com ferro a vapor, não muito quente para não queimar, né? E passei todo o bordado antes de colocar ele aqui no meu papelão. E agora é só colocar aqui na minha moldura. Essa minha moldura é uma moldura do IKEA, que ela é uma moldura muito prática. É só encaixar. E tá pronto então o meu bordado, já emoldurado, prontinho agora pra colocar na parede ou pra também colocar como cabeceira de cama, né, porque ele tem esse pezinho. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse tema, que tenha gostado também do que nós apresentamos aqui, né, do que eu apresentei pra vocês, da mistura de texturas, de materiais, que você possa explorar bastante esse risco aí desse mês e também, né, criar coisas mais autorais, bordados mais autorais, usando as técnicas que eu ensinei aqui. É isso, se você ainda não se inscreveu no canal, não esqueça de se inscrever, toca aqui no botão embaixo de se inscrever, aciona o sininho, assim todas as vezes que entrar vídeos novos você vai ser notificada para você sempre assistir e estar acompanhando aqui. Se você ainda não é
uma assinante do Clube Borda Fia, você também pode se inscrever e receber um risco novo todo mês com as videoaulas. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você se tornar uma assinante do Clube Borda Fia. E é isso, um beijo, eu te espero no próximo mês com um risco novo. Fiquem com Deus, fiquem bem e vem bordar com a Fia. Tchau, tchau!